boa tarde, meus queridos irmãos. É com imensa alegria que vamos iniciar esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro da Vida. E antes vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a Teresa d'Ávila, a espiritualidade amiga que nos inspira, pela oportunidade de estarmos aqui presentes nesse dia, para estudarmos, para nos aperfeiçoarmos, e pedimos a Jesus que nos inspire para que tenhamos as intuições de levar uma palavra amiga aos corações de nossos irmãos e contribuir para o progresso de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, queridos irmãos, hoje vamos falar do capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, o item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. E no Livro da Vida vamos falar do capítulo 20, itens 25 e 26. Nesse capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, nesse verdadeira pureza, mãos não lavadas, nós temos um questionamento dos escribas e fariseus a Jesus sobre o descumprimento, no entendimento dos escribas e fariseus, de uma tradição judaica por aqueles que estavam seguindo Jesus. Eles observaram que não estavam seguindo a tradição de lavar as mãos antes das refeições. E foram questionar, obviamente, Jesus, como eles sempre faziam, tentando colocar Jesus em uma situação embaraçosa, porque esses hábitos e essas tradições judaicas, elas não são apenas hábitos de higiene, tem também relação com a bênção do alimento, sempre tentando conectar com um descumprimento por parte de Jesus a uma tradição judaica para colocar Jesus em uma situação embaraçosa. Mas, obviamente, Jesus, pela sua superioridade moral, sempre tinha uma saída brilhante e não foi diferente dessa vez. E, quando questionado, Jesus faz logo uma relação de uma tradição judaica que estava suplantando um mandamento de Deus, e aí Jesus fala sobre o mandamento de Deus de honrar pai e mãe, que foi trazido por Moisés, como um dos mandamentos, e que os judeus estavam substituindo o verdadeiro sentido de honrar pai e mãe por um ato exterior. E aí eu vou até ler aqui a parte do Evangelho que fala isso, que Jesus, porque Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, e também aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Esse é o mandamento de Deus. E aí Jesus fala: vós, porém, dizeis: aquele que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que façam a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista seu pai ou sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, torna inútil o mandamento de Deus. Então, o que Jesus quis trazer nesse momento? Os atos exteriores, a nossa vida exterior, não pode ser mais importante do que o mandamento de Deus. Esse foi o verdadeiro ensinamento que Jesus quis levar, retrucando sobre aquela tradição que pode ter sido não observada em algum momento por aqueles irmãos que seguiam o Cristo. E essa reflexão a gente tem que fazer diariamente, porque será que também nós não estamos substituindo atos exteriores pela verdadeira pureza de coração, pela observância dos mandamentos de Deus? É uma reflexão que cabe a todos nós, em todos os momentos da nossa vida. Porque nós sabemos que a vida material, ela traz para nós um envolvimento muito grande na questão da sobrevivência, na questão do cuidado com o corpo, na questão da obtenção de bens materiais que também são essenciais, a nossa moradia, o alimento, e a gente sabe das dificuldades, por exemplo, que no momento de crise que o mundo vive, nessa pandemia, que as pessoas têm, muitos desempregados. Então a gente sabe dos conflitos que a matéria traz para todos nós. Isso aí é inegável.
Mas a gente não pode ser absorvido, ou pelo menos a gente tem que tentar dedicar grande parte da nossa vida a Deus. Porque a nossa natureza não é material, a nossa natureza é espiritual. E essa reflexão a gente tem que fazer todos os dias quando a gente acorda, todos os dias que a gente vai dormir, porque nós somos bombardeados diariamente, a todo segundo, com uma quantidade muito grande de informações, de apelos materiais, né, de propagandas pelo sucesso material, como se isso fosse a única coisa que importasse na nossa vida. E quando a gente está diante do Evangelho, está diante de Jesus, da espiritualidade, a gente vê que nada disso importa. Né? Que num momento como o de hoje, muitos, né, irmãos contraem uma doença como o Covid ou outras e de uma hora para outra não estão mais aqui, presentes nesse mundo material. Então, de que adianta a gente angariar toda a riqueza desse mundo se a nossa verdadeira riqueza não está neste mundo, não é material, é espiritual? Essa é uma reflexão que precisamos fazer para que a gente possa corrigir os rumos e seguir no trilho da evolução que realmente importa, que é a espiritual, angariando esses recursos maravilhosos que Deus, né, já disponibiliza para a gente com a doutrina espírita, com o seu Evangelho. E dando continuidade, Jesus, né, como um combatente do mal, né, como um combatente da verdade, porque Jesus sempre, em todo momento, ele nunca se omitiu pela defesa da verdade. E aí Jesus fala: hipócritas. Por que hipócritas? É justamente o que a gente está falando aqui. A hipocrisia é o que? É o fingimento, é o culto da aparência. E nesse item da verdadeira pureza, Jesus está combatendo o que? A hipocrisia. O ato exterior que substitui, né, a verdade, substitui o nosso interior, aquilo que a gente é. E aí Jesus continua: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, pois, me honram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, o que Jesus, mais uma vez, vem fazer aqui? Combater a hipocrisia. Combater aqueles que honram com os lábios. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não ser o fariseu evangélico, o fariseu espírita, o fariseu cristão, que é aquele que acumula conhecimentos de livros, de palestras. Enfim, é o intelectual espírita, mas é aquele que não trouxe para o seu coração a doutrina. E é isso que a gente tem que refletir diariamente também. Porque nós vivemos já há milhares de anos. Então, o conhecimento não é mais uma grande dificuldade para nós obtermos. As nossas inteligências já estão bem desenvolvidas. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso. Será que eu também não sou um fariseu espírita? Será que eu também não estou enquadrado aqui nessas hipocrisias do culto exterior, mais importante do que a essência do espírito? Então é uma reflexão muito importante que nós temos de fazer num momento tão importante que o mundo vive. Será que eu estou me deixando levar pelas paixões humanas? Pela paixão política? Superando o Cristo dentro de mim? Será que eu vivencio mais o Cristo ou eu vivencio mais o dia a dia das discussões políticas, das discussões de futebol, das discussões de qual país é melhor do que o outro, qual político é melhor do que o outro? Enfim, nós temos de tentar vencer essas paixões humanas para conseguirmos adentrar dentro de nós, como Teresa d'Ávila fala no seu item 25. A gente olha, ela fala desse item 25 uma coisa muito interessante no livro da vida. Quando a gente olha por essas pessoas que oram e conhecem a lei, mas que não conseguem colocar em prática, isso é uma coisa a se lastimar. Então a gente tem que olhar para nós, cada um de nós, o que nós estamos fazendo desses conhecimentos que a gente angariou.
Eu não estou aqui dizendo que não é importante o estudo, óbvio que é. Conhecereis a verdade vos libertará. A gente já conhece, né, o entendimento, o estudo, a palavra, a letra da lei a gente já conhece. Mas essa verdade já foi suficiente para nos libertar? Nos libertar das amarras do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso apego à matéria? Em que estágio nós estamos? Cada um tem que se responder todos os dias a esse questionamento. E aí depois, é muito interessante, Jesus chama o povo para dar um ensinamento. Depois, Jesus, chamando o povo para si, diz: ouvi e compreendei bem, não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca. Porque o que sai da boca vem do coração. E é isso que o torna o homem impuro, porque é do coração que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, fornicações, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro. O comer sem haver lavado as mãos não torna o homem impuro. Então Jesus, ele traz para a gente a importância da essência do que nós somos sobre, né, as aparências. O que importa são os nossos pensamentos, são os nossos sentimentos, é o que a gente faz da nossa vida e não um ato exterior. A tradição não pode superar a ação. As tradições, muitas vezes, são importantes. Jesus nunca fez questão de combater as tradições, mas Jesus combatia a hipocrisia, o fingimento. Né? Jesus nunca desrespeitou nenhuma religião, mas Jesus sempre fez questão de dizer o seguinte: meu amigo, não importa se você está com um amuleto, não importa se você se ajoelha, não importa se você faz um jejum material, se o seu pensamento não está voltado para Deus, isso é um ato exterior. Então, a valorização do espírito sobre a matéria é uma busca que a gente tem que empreender na nossa vida diariamente. E aqui eu vou pegar uma parte aqui do livro da vida de Teresa d'Ávila para trazer para vocês, que eu acho muito importante, que é a seguinte: que envergonhada está a alma do tempo em que o ficava, né, que o ficava sem adorar a Deus. Que espantada da sua cegueira, como lastima os que estão nela, em especial se é gente de oração e a quem Deus já regala. Queria dar vozes para entender quão enganados estão, e mesmo assim o fazem algumas vezes, e chovem-lhe sobre a cabeça 1000 perseguições. Então, Teresa se lastima das almas que estão ainda na cegueira, né? E especialmente aquelas que já são pessoas de oração e a quem Deus já presenteia, que somos nós. Nós, como trabalhadores da última hora, nós que temos uma responsabilidade muito grande diante do Cristo, do Evangelho, de procurar acender a nossa luz e trazer pessoas para o caminho do bem, nós precisamos, né, estar atentos aos nossos pensamentos, nossas ações, porque nós somos exemplos, né, somos propagandas vivas desse espiritismo. Então a gente tem que ter muito cuidado, fazer muita oração, porque a oração é algo que traz a gente a elevação junto a Deus, a espiritualidade maior, mas também ter muita vigilância sobre as nossas ações, sobre os nossos pensamentos, né, para que a gente não seja alcançado por essas perseguições que Teresa d'Ávila já se referia na época. Né? Recentemente eu tive a oportunidade de assistir o filme do Divaldo, né, e aí a gente vê, né, aquele irmão que perseguia o Divaldo Franco, né, há mais de 400 anos, né, por questões mal resolvidas do passado. Né, Divaldo até, né, no filme até fala, né, que Divaldo tentou na época induzi-lo induziu aquele irmão à morte, né, ao suicídio. E aí a gente vê a responsabilidade que a gente tem no nosso dia a dia. Aqui eu estou induzindo os meus irmãos que convivem comigo. Estou induzindo-os ao caminho do bem. Estou tentando, né, fazer algo de bom para aquelas pessoas que estão ao meu redor. O que eu estou semeando ao meu redor? Quem sou eu? Serei eu um verdadeiro espírita, né, do Evangelho? Ou estou eu agindo como os fariseus,
nos cultos exteriores e no meu interior ainda estou vazio de sentimentos, né, de valores espirituais. Então essa reflexão que eu queria trazer para vocês, né, e terminando com aquela frase do Evangelho, desse item 8, que fala que toda planta que não foi semeada por Deus será arrancada. Toda planta que não é do meu Pai será arrancada. Então que nós sejamos bons semeadores e que a gente plante o Evangelho dentro dos nossos corações e das nossas mentes. E agora vamos encerrar o estudo, fazendo a nossa prece, agradecendo a Jesus, a Deus, a Teresa, pela oportunidade desse estudo maravilhoso, que a gente possa refletir bastante, que a gente possa colocar em prática esses ensinamentos para que nos tornemos pessoas cada vez melhores. Que assim seja, graças a Deus.